cuidado, cuidado. Uma queda nessa idade é fatal. Meus queridos amigos e amigas, não havia realmente a menor necessidade de declinar alguns títulos que eu, em 78 anos de vida, consegui amealhar. Mas duas, portanto, explicações eu quero fazer. Em primeiro lugar, entre tantos títulos, e talvez os maiores são os de sócio honorário da ABAD e presidente de honra da ABAME, mas há um outro título que foi esquecido, lamentavelmente esquecido, que é talvez, ao lado desses, um dos mais importantes da minha vida, que me custou muito a conquistar, que poucos também conseguiram conquistar, e por isso toda vez que eu falo em público, eu faço questão que todos saibam o que eu já fui. Até o ano passado, eu fui o presidente do Conselho Deliberativo do glorioso Clube de Regatas do Flamengo. Eu tinha certeza que esse era o único título que geraria aplausos ou vaias, porque todos os outros foram recebidos com vocês com a mais profunda indiferença. E já que eu falei nisso, eu faço uma retificação também ao que disseram aqui. Disseram que talvez eu pudesse trazer notícias sobre o tetracampeonato do Flamengo. Pelo amor de Deus, tetra nós já somos há muito tempo. O que nós estamos sentindo, o cheiro, é do heptacampeonato. Então fica essa correção. Bom, meus amigos, vocês não podem imaginar, mas não podem imaginar o que representa para mim, emocional e profissionalmente, participar de um evento como esse. Talvez eu e o professor Beire Simões sejamos os últimos remanescentes daquela epopeia que significou a elaboração de um anteprojeto que pudesse pacificar o mercado locatício. Muitos que estão aqui não fazem ideia do que era o confronto locador-locatário na década de 80. Portavam-se como exércitos inimigos, cujos conflitos desaguavam frequentemente nas delegacias policiais, nos hospitais e às vezes até nos cemitérios. Costumava-se dizer que havia 3 binômios explosivos na sociedade brasileira. Binômios criminógenos, geradores de violência. Patrão-empregado, locador-locatário, marido e mulher. 3 binômios difíceis de equilibrar. Congressos se faziam e locadores, com seus advogados, procuravam imaginar situações que autorizariam despedir seus locatários. Foi nesse clima que, ao assumir o governo, o presidente Collor, que com esse gesto compensou muitos dos seus defeitos, mas pelo menos o presidente Collor deu início à bela ideia de desestatizar a economia, liberar os mercados econômicos. E foi por isso que ele percebeu a necessidade de se criar uma legislação que pudesse melhor equilibrar esse tempestuoso binômio locador-locatário. As classes, os órgãos representativos dessas classes se uniram para elaborar esse projeto. Inclusive a representante dos inquilinos, que participou ativamente dessa comissão. Era presidente da Associação Brasileira dos Inquilinos Intranquilos. Esse era exatamente o nome da sua associação, Inquilinos Intranquilos. E conseguimos, então, elaborar esse anteprojeto que, levado ao Congresso, gerou essa atual lei do inquilinato. Um milagre de longevidade.
nem nos nossos sonhos mais delirantes nós imaginávamos que essa lei pudesse durar mais de 10 anos. Eu, pessoalmente, imaginava que em 8 anos, se ela sobrevivesse, o mercado se beneficiaria. Ela dura mais de 25 anos. Nunca ocorreu algo parecido na história do inquilinato brasileiro. E por quê? Porque nós levantamos, e eu falo nós, porque o meu grande orgulho profissional, talvez o único orgulho profissional, foi ter sido membro dessa comissão, junto com outros eminentes e queridos colegas, como o Dr. Beire Simões e o saudosíssimo Pedro Cantizano. Então, 4 grandes bandeiras nós erguemos na certeza de que elas produziriam esses efeitos benéficos. A primeira, o da liberação um pouco maior do mercado de locação, que era na época o que mais sofria os impactos do dirigismo estatal. A mão do Estado estava há mais de 3 décadas pousada sobre o contrato de locação, restringindo de maneira quase insuportável a autonomia da vontade. Essa lei, como vocês sabem, afrouxou um pouco as amarras que prendiam as partes contratantes. Uma outra ideia foi exatamente a do incentivo à construção, aumentando a oferta de unidades para alugar, compensando o crescimento da demanda com uma oferta maior de imóveis para locação. Tínhamos também a ideia de criar uma equação econômica um pouco mais justa e equilibrada, rompendo aquela visão maniqueísta em que o locador era sempre um vilão, um explorador, e o locatário uma vítima indefesa, que precisava então ser protegido. Nós rompemos essa visão, repito, maniqueísta, para mostrar que locador e locatário são partes de um contrato e que precisam civilizadamente discutir nas mesas de negociação e não nas mesas de cirurgia os seus interesses recíprocos. E finalmente, a última das bandeiras, talvez a que eu mais me orgulho, foi a de acelerar a entrega da prestação jurisdicional nas chamadas ações locatícias. Nós estávamos convencidos que a exasperante demora das ações locatícias, aquelas ações que emanam do contrato de locação, acirrava os ânimos das partes, locadores e locatários. Eu temia que alguns locadores de regiões mais violentas, como por exemplo era na época a Baixada Fluminense, percebendo como era demorado executar as sentenças de despejo, preferissem executar literalmente os seus locatários. Então, meus amigos, nós conseguimos, com essa lei, equilibrar o mercado. E ninguém acreditava nisso. Um mercado tempestuoso, violento, nervoso, e que hoje é talvez um dos mercados mais civilizados e equilibrados de toda a faixa, de toda a economia do país. É isso que me deixa emocionado. Esta cena era absolutamente inimaginável há 30 anos atrás. Locadores e locatários juntos no mesmo auditório, a polícia teria que chegar logo depois para separar os contendores. Nós hoje conseguimos esse milagre. Aqui estão locadores e locatários reunidos pela visão também extraordinária dos órgãos de classe, a ABAD, o Secov, a BIC, que é tão importante nesse processo. Então, graças a isso, nós civilizamos o mercado. Nós hoje estamos aqui para discutir em pé de igualdade o equilíbrio do contrato de locação de imóvel. Claro que são interesses conflitantes, é óbvio, como acontece na maioria dos contratos.
mas isso não significa dizer que interesses conflitantes não possam ser debatidos e solucionados civilizadamente. Então eu quero louvar os órgãos de classe, especialmente a ABAD, que patrocina esse evento há tantos anos. Quero cumprimentá-los por esse comportamento, repito, quase milagroso de reunir as duas partes do binômio. Também quero ressaltar que essa lei só deu certo porque ela foi elaborada por advogados do mercado, advogados que sangravam as agruras desse mercado nos corredores forenses. Essa lei não foi feita por juristas trancados em seus gabinetes, alheios à realidade social que os cercava. Essa lei não foi feita por políticos preocupados com as suas bases eleitorais. Essa lei foi feita pelos advogados do mercado imobiliário de locação, que sabiam perfeitamente quais os gargalos que impediam a pacificação desse mercado. Fomos todos nós advogados imobiliaristas e que, portanto, podemos oferecer ao governo as soluções que ele não conseguira até então encontrar. Fiz questão de começar assim, para mostrar o significado dessa reunião. Não é apenas um momento para conhecer algumas regras jurídicas, não é apenas um momento para discutir direito, até porque muitos aqui não têm formação jurídica, para grande alívio deles, mas estamos aqui para ressaltar esse novo momento que vivemos, um momento de profunda identidade e compromisso com o direito, com o equilíbrio social, com todos esses valores que hoje oxigenam a ordem jurídica brasileira. Pediu-me a ABAD, a organizar esse evento, que eles falassem um pouco sobre os impactos desse novo Código de Processo Civil sobre o direito imobiliário, especialmente sobre as ações locatícias. Por que um novo Código de Processo Civil? Muita gente estranhou. Nós já não temos um Código de Processo Civil, as ações não estão tramitando nos tribunais. Seria necessário fazer um novo código? Quem sabe se não seria melhor canalizar esse esforço para um outro setor? Na minha opinião, e eu nunca fui um processualista, quando muito modesto civilista, mas na minha opinião era absolutamente necessário fazer um novo Código de Processo, ainda que com defeitos que são inerentes a qualquer obra humana. É que nós agora unificamos a ordem jurídica brasileira. Temos hoje uma Constituição Federal principiológica, uma Constituição que está apoiada em valores fundamentais e não apenas em regras jurídicas. Temos um Código Civil também principiológico, um Código Civil que se nutre da ideia da boa-fé objetiva, da solidariedade social, da transparência das relações obrigacionais e da colaboração. Temos um Código de Defesa do Consumidor, também alimentado por esses valores, mas o processo civil continuava regido por um Código de 1973. Eu não vou aqui politizar a palestra, de jeito algum. Eu não estou aqui para discutir méritos ou defeitos de regimes políticos, mas é inegável que em 1973 a sociedade brasileira vivia sobre um regime político completamente diferente de hoje. Era um regime restritivo de liberdades, era um regime autoritário e, consequentemente, as leis dessa época refletem, inevitavelmente, essa outra ordem jurídica. E o Código de Processo era de 73, no auge do regime militar. Então era preciso agora que também o processo civil se inspirasse nesses mesmos valores. E o que surpreende nesse novo código, o que me emocionou,
o que me entusiasmou para compensar os inevitáveis defeitos técnicos que ele tem, e ele tem, mas o que compensa isso são os 11 primeiros artigos desse novo código. É pela primeira vez na história desse país... Isso aqui me lembra algo que eu espero esquecer inteiramente em breve. Mas, pelo menos, é a primeira vez na história do direito brasileiro em que temos um código de processo principiológico. Os 11 primeiros artigos do Código de Processo atual dizem, em resumo, o seguinte: o processo civil não é apenas um feixe de regras procedimentais. O artigo 1º diz que o processo civil será interpretado, aplicado, segundo os princípios emanados da Constituição Federal. Ou seja, o processo civil hoje tem fundamentação constitucional, o que significa dizer que o juiz, ao decidir os processos, tem que levar em conta a dignidade humana, a boa-fé objetiva, a solidariedade social, a razoabilidade e a proporcionalidade. Temos hoje um Código de Processo Civil que expressamente diz que todas as partes que atuam no processo, direto ou indiretamente, são obrigadas a se conduzir com absoluta boa-fé. Princípio da colaboração. Em resumo, o que eu quero lhes dizer é que o processo civil brasileiro hoje está oxigenado, impregnado de eticidade, e isso vai impactar toda a sociedade brasileira, e principalmente o direito imobiliário. Porque o direito imobiliário atua, talvez, num dos oceanos mais sensíveis da sociedade, que é o da casa própria, o sonho mais acalentado de todos os brasileiros. O mercado imobiliário não lida apenas com tijolo e cimento. O mercado imobiliário lida, acima de tudo, com sonhos. Com sonhos. E, portanto, é importante que esses valores se repercutam mais intensamente no direito imobiliário. No campo das ações locatícias, que são aquelas, como eu lhes disse, que emanam do contrato de locação, ele pouco modificou, porque essa matéria é toda regulada pela lei do inquilinato. A lei do inquilinato conseguiu o milagre de ser, ao mesmo tempo, uma lei de direito civil, mas também uma lei de direito processual, porque ela disciplina os procedimentos que serão, então, adotados nas ações de despejo, consignatórias de aluguel, revisionais de aluguel e renovatórias de contrato de locação não residencial. Trata-se, portanto, de uma lei especial, uma lei que trata especificamente de um determinado setor, de um determinado contrato. E há uma regra de hermenêutica jurídica segundo a qual a lei especial deve prevalecer sobre a lei geral. E por isso era praticamente unânime o entendimento doutrinário de que o Código de Processo Civil não se aplicaria às relações locatícias, que ficariam inteiramente subsumidas ao regime da lei do inquilinato. Mas agora, com esse novo código, começam a surgir divergências acirradas no campo da doutrina e que começam a repercutir na construção pretoriana, na jurisprudência. Eu trouxe aqui, mais como provocação para os colegas, inclusive, e reflexão de locadores e locatários, algumas questões práticas que precisam ser corajosamente enfrentadas. Ninguém melhor que o Borges, que é um especialista nessa área, poderá nos esclarecer. A primeira delas é que o Código de Processo Civil atual torna obrigatória a realização de uma audiência de mediação que dará início a toda e qualquer ação
que venha a ser proposta. É porque o Código atual incentiva pela primeira vez e expressamente a adoção de soluções consensuais para os conflitos de interesse. E logo no seu artigo 3º, ele encaminha os contendores para o campo que não é minado da conciliação. Os juízes, então, têm que designar uma audiência de mediação com 30 dias de antecedência, e essa audiência só não se realizará se ambas as partes, autor e réu, recusarem a mediação. E é um direito delas. Mas basta que o autor ou o réu se interessem por essa audiência para que ela tenha que ser realizada. E diz o Código que essa mediação poderá se estender por até 60 dias. Frustrada a tentativa de mediação, é que começará o processo. É a partir do término da mediação que começará a correr o prazo para o réu oferecer a sua contestação. Então, meus amigos, o problema que surgiu agora e está assustando o mercado, o medo de voltar a intranquilizá-lo, é no campo das ações de despejo por falta de pagamento, que infelizmente hoje são as mais sobre o país. Imaginem agora um locatário que já está devendo 2 ou 3 meses, o locador entra com a ação de despejo já desesperado, porque muitos locadores dependem dos seus aluguéis para uma sobrevivência mais digna, e é surpreendido pelo seguinte despacho: designo a audiência de mediação para daqui a 40 dias. Ele diz: não quero mediação, mas o réu que está devendo alugar, só se for um débil mental, vai dizer que não quer a audiência. Só um débil mental, é um suicida econômico. Ele vai dizer: não, eu quero audiência, eu tenho a melhor intenção de mediar. Bom, aí vamos esperar 60 dias para que o mediador diga: não conseguiu acordo. Nisso já passaram pelo menos 40 dias ou mais, aliás, 70 dias ou mais, e aí é que vai se iniciar a ação. E quando terminar, provavelmente o débito já alcança quase 1 ano. Então, meus amigos, estamos travando uma guerra doutrinária no sentido de que, pelo menos nos despejos por falta de pagamento, pelo menos se dispense a audiência de mediação. As opiniões são as mais divergentes, toda vez que uma lei nova surge, inclusive criando institutos novos. Temos peregrinado pelo Brasil. Cheguei anteontem de Florianópolis. Estou indo ao final dessa minha palestra para Petrópolis. E na semana que vem para Goiânia e Brasília. Em todos esses eventos nós estamos discutindo isso principalmente. E conseguimos, depois de um grande esforço, um acórdão, você conhece, do Tribunal de São Paulo, acolhendo essa tese de que não cabe a designação de audiência de mediação em despejo por falta de pagamento, porque isso seria ir na contramão da filosofia do Código. O Código Novo é obsessivamente preocupado com a agilização dos processos, com a efetividade do processo, e marcar essa audiência é exatamente retardar exasperantemente o processo. E o Tribunal de São Paulo acolheu rigorosamente esse entendimento. Mas em Santa Catarina, de onde eu regressei semana passada, frustrou-se inteiramente o meu esforço, porque 2 dos seus mais eminentes desembargadores, logo depois que eu falei, sustentaram com o peso da sua autoridade de desembargadores que a lei não faz distinção e que eles sempre designarão audiência de mediação, seja em despejo por falta de pagamento, ou seja em qualquer outra ação. Então, meus amigos, essa vai ser a primeira grande discussão que esse novo Código de Processo gerará. A primeira corrente diz que também não se aplicará a audiência de mediação porque ela não é prevista na lei do inquilinato. E como a lei do inquilinato é especial,
e não prevê essa audiência, ela não poderia ser designada. Mas uma segunda corrente, vocês sabem que o direito é feito de divergências doutrinárias, esse é o grande charme do direito. O direito é a única ciência em que se pode divergir do outro sem um arranhão sequer na amizade e no respeito mútuo. O direito é a arte da convivência dos opostos. Então, a outra corrente, tão respeitável quanto essa, sustenta que a lei do inquilinato é omissa quanto à audiência de mediação. E sendo omissa, aplica-se o Código de Processo Civil. Vejam que as duas posições são defensáveis. Isso fará com que esse debate se prolongue até que uma dessas correntes se mostre majoritária. E para que a primeira vença, é preciso que os órgãos de classe se movimentem, como se movimentaram há 25 anos atrás, para conseguir que essa interpretação prevaleça nos tribunais. Uma segunda questão, também provocadora, é o fato de que o Código de Processo novo acaba com o rito sumário. E esse rito sumário era obrigatório nas ações revisionais de aluguel. Era obrigatório. Por que o Código acabou com o rito sumário? Uns criticaram. O rito sumário, se bem não faz, mal também não faz. Deixa ele lá para quem quiser segui-lo. Para que extingui-lo depois de tantos anos de bons serviços ao direito? Mas outros aplaudem essa orientação por entender que de rito sumário ele só tinha o nome. Porque só no Brasil um rito sumário pode demorar mais de 2 anos. Eu cansei de ter conflitos com clientes quando eu dizia: a sua ação é pelo rito sumário. E ele voltava 10 dias depois para saber qual foi a sentença. Porque para o leigo, um rito sumário não pode durar mais de 10 dias. Então, para que manter essa ficção? Isso é uma ficção jurídica, falar em rito sumário no judiciário brasileiro. Então, é melhor acabar. Era uma hipocrisia falar em rito sumário. Então, passa tudo para o rito ordinário. E aí vem a questão. E as ações revisionais de aluguel? E as ações de cobrança de cotas condominiais? Que eram sempre pelo rito sumário, obrigatoriamente pelo rito sumário. Obrigatoriamente pelo rito sumário. O que será delas? 2 correntes se formaram. A primeira diz que, não havendo mais rito sumário, nenhuma ação pode tramitar por ele. Ele é um nada jurídico. E, portanto, agora as ações revisionais de aluguel e as de cobrança de condomínio terão que ser pelo rito ordinário. Na minha opinião, isso não vai mudar praticamente nada, mas juridicamente é uma mudança. A outra corrente, mais uma vez ancorada no princípio da especialidade, sustenta que as ações revisionais continuarão pelo rito sumário, pelo princípio da especialidade. Se a lei do inquilinato expressamente aponta o rito sumário para essa ação, não pode o CPC divergir disso. Só o tempo, meus amigos, dirá. E eu acabei de propor uma ação revisional de aluguel e fiquei numa dúvida cruel. Então resolvi dar uma de mineiro, não fossem os meus ancestrais, para grande orgulho meu, mineiros. Fiquei em cima do muro. Os mineiros dizem que ficam em cima do muro para ver melhor dos 2 lados qual é o melhor, né? Bom, então o que eu fiz? Eu propus pelo rito sumário, mas deixei ao juiz a faculdade de escolher. E se ele entendesse que o rito era ordinário, eu concordava generosamente em retificar a inicial, passando para o rito ordinário. Mas veja como nós estamos tentando encontrar uma solução para mais esse problema. Temos agora algumas disposições do Código que vão ser muito interessantes no mercado imobiliário. Por exemplo, nas ações de cobrança de condomínio, que aqui todos nós vivemos esse drama, e muitos locatários também respondem por cotas condominiais. A lei do inquilinato permite isso, repassar ao locatário a obrigação de pagar o condomínio.
Há agora um dispositivo no código interessantíssimo, que é o que permite que as citações nos condomínios edilícios e nos loteamentos com controle de acesso, o oficial de justiça possa deixar o mandado com o porteiro encarregado de receber a correspondência. E esse porteiro só poderá recusar essa correspondência citatória escrevendo, ou seja, expressamente declarando que aquele destinatário, que é o réu, está ausente. E o porteiro terá que fazer isso sob sua responsabilidade civil e criminal. Isso foi feito para facilitar as citações nos condomínios, onde muitas vezes os oficiais de justiça encontravam dificuldade para ter acesso até a unidade habitacional do réu. Só que esse dispositivo está suscitando as maiores controvérsias. Aliás, um parênteses. Aqueles que vieram aqui imaginando que nós iríamos eliminar as suas dúvidas, ainda há tempo de se retirar, porque eu quero lhes garantir que eu, pessoalmente, não tenho mais nenhuma dúvida. Eu, graças a Deus, depois que li 2 ou 3 vezes o código, não tenho mais nenhuma dúvida, porque todas as que eu tinha se converteram em perplexidades. E eu acho que vocês também vão levar com vocês ao final desse evento não mais dúvidas, mas também perplexidades diante das divergências que estão nascendo da leitura desse código. O que será estar o réu ausente? A lei fala, declarar que o réu está ausente. Será que esse ausente é aquela figura da ausência, da morte presumida? Olha, o locatário o réu desapareceu, há 10 anos não se sabe dele. Será isso? Claro que não. Mas será ausente aquele condômino que saiu de manhã às 7 horas para trabalhar e volta às 6 da tarde, como todo dia? Ou será ausente aquele que realmente há dias ou há meses não frequenta o condomínio, ou está viajando por um longo tempo? Imagine como vai ser tempestuosa nos tribunais essa discussão. E olha o risco. Imaginem que o condômino se recuse a receber a correspondência quando chega do trabalho. O porteiro lhe diz, olha, o oficial de justiça deixou esse papel para o senhor. Não, não pego nele. Não pego, não chega perto de mim. Né? Não pego. Né? E aí o que vai fazer o porteiro? Enfiar pelo paletó abaixo do condômino, seu empregador? Então, nós estamos discutindo como devem os condomínios agir diante disso. Pobres síndicos, se usar aqui, e eu hipoteco logo a minha total solidariedade, porque eu sei que ser síndico, principalmente de condemônios e não condomínios, significa, os síndicos vão ter que aparelhar-se para esse problema que vai surgir, se já não está surgindo. Quem sabe se teremos que abrir um livro em que se terá que anotar que o fulano recusou-se a receber a correspondência? Será que se terá que devolver a correspondência ao juízo de onde emanou? Não se sabe, porque não se sabe sequer o que é estar ausente. Mas isso vai impactar a vida condominial, não tenho a menor dúvida. Pobres porteiros, que podem agora pedir adicional periculosidade, porque podem ser presos. Já vai ser uma atividade perigosa. Porque o porteiro, alguns até talvez nem sabem escrever que o réu está ausente, mas outros talvez não saibam o que é responsabilidade civil e penal. Isso é um impacto do Código no direito imobiliário. A questão, meus amigos, da ata notarial. Como vai ajudar, aí nesse ponto, como vai ajudar essa figura da ata notarial, que é um documento público feito por um notário, que é um tabelião. Aliás, os alunos meus na sala, na faculdade, uma aluna disse, engraçado esse nome, né? Notário, parece otário. Eu disse, olha, de otário eles não têm nada, otário somos nós, que fomos ser advogados ou desembargadores. Eles não têm nada de otários. Bom, mas feita por um notário.
E, portanto, essa ata goza da presunção de veracidade e autenticidade. Imaginem vocês numa assembleia de condemônio, em que há ameaça de morte, xingamentos, empurrões, e que depois fica difícil provar que isso ocorreu. Na ata feita pelo secretário da Assembleia não consta esses fatos. E aí vem aquela briga na Assembleia seguinte, não aprova a ata porque não está o que eu disse. Não está aí um xingamento que eu fiz, o comentário desabonador sobre o comportamento ético e a profissão da mãe do síndico. O outro diz, não, isso que está na ata não ocorreu. Pois agora isso acabou, mas basta que qualquer condômino ou síndico convoquem uma ata notarial, peçam a um tabelião que envie um escrevente para redigir uma ata notarial, que pelo código pode vir acompanhada de retratos, gravação e vídeos. Agora os condôminos vão ter mais cuidado, porque sabem que aquela ata notarial servirá de prova do seu comportamento na Assembleia. E, consequentemente, eles podem vir a responder civil e criminalmente. E eu já tive um exemplo eloquente. Um cliente meu e amigo que é síndico de um condemônio, em que a última vez jogaram uma cadeira na mesa. Uma cadeira. Ele conseguiu se esquivar a tempo, mas e perguntou, ia haver uma nova assembleia, e o que devia fazer? Então eu expliquei a ele, agora há uma ata notarial. Expliquei a ele como se faz, ele pediu a um tabelião da sua confiança que mandasse lá o escrevente, e ele, no início da assembleia, eu recomendei que ele explicasse aos condôminos que haveria uma ata notarial e as suas consequências. 2 dias depois eu liguei para ele e perguntei como tinha ido a assembleia. Ele disse, doutor, eles só faltaram se tratar por excelência. Era Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, ao invés de, repito, filhos de mães com determinadas profissões muito antigas. Então vocês vejam que essa ata notarial, né, vai facilitar, por exemplo, para comprovar o estado de um cômodo, de um condomínio, para certificar que, por exemplo, um condômino está estacionando o seu veículo num local que é comum. Em suma, qualquer fato, atenção, qualquer fato, porque a ata notarial só pode atestar fatos e jamais direito. Mas qualquer fato que hoje se precise provar, seja no âmbito da locação, seja no âmbito do condomínio, ficou muito mais fácil através da ata notarial. Uma outra mudança que vai impactar a vida condominial e das ações locatícias, a modificação da prova pericial. Como é que se fazia perícia antigamente? O juiz nomeava um perito da sua confiança. Se vocês disserem que eu falei isso agora, eu vou dizer que é mentira. Agora está gravando, mas dá para apagar depois? Como é que se fazia perícia? Eu sei, eu fui advogado há 33 anos e desembargador 15. Todo juiz tinha debaixo do seu vidro da mesa um cartão do filho de um colega, do filho de um amigo. Olha, meu filho acabou de se formar em engenharia, está começando. Se tiver uma periciazinha aí, nomeie ele como perito. Era a primeira vez que ele fazia a perícia na vida dele. Os laudos às vezes eram uma porcaria, não esclareciam nada, só confundiam. Acabou, meu. Hoje tem que haver um cadastro de peritos em cada tribunal do Brasil, que é replicado para o CNJ. Esses cadastros têm que estar também no CNJ, com a qualificação daqueles peritos, seus títulos, seus diplomas, seus cursos. E o juiz fica vinculado a esse cadastro. O juiz não pode mais nomear um único perito, a não ser nas comarcas tão pequenas que não tenham essa variedade de profissionais, mas nas comarcas maiores o juiz não pode nomear um perito que não esteja no cadastro. E esse cadastro é formado por consultas feitas pelo tribunal aos órgãos representativos da classe, a OAB, o CRECE, o CREA e assim por diante. E outra coisa, as informações do perito
tem que estar no cartório à disposição dos advogados. Imaginem que o juiz nomeou, numa ação de responsabilidade civil médica, um médico perito cardiologista, mas a questão resultou de uma operação de catarata. O advogado pode dizer, não, doutor juiz, eu respeito, trata-se de um magnífico cardiologista que merece todo o nosso respeito, mas nós estamos discutindo oftalmologia, pelo amor de Deus, arranja aí, cada um há de ter um cadastro, um médico oftalmologista. Então vejam como nós agora, advogados, podemos controlar a produção da prova pericial, que fica muito mais transparente. E a prova pericial é comuníssima no direito imobiliário. Toda hora nós fazemos na ação revisional de aluguel, na ação renovatória de contrato. Tudo isso, a rainha das provas é a perícia. E nós ficávamos na mão de peritos, que de perito só tinha o nome. Agora não, agora nós podemos ter uma confiabilidade muito maior. Muitos aspectos dessas ações foram facilitados. Quantos de nós, advogados, enfrentamos no passado uma figura dramática, o incidente de impugnação do valor da causa? Levava-se meses para decidir esse incidente. Bastava que o réu, que queria protelar o processo, dissesse, olha, o valor da causa está errado. E aí fazia um incidente que paralisava o processo, a outra parte tinha que ser ouvida. Acabou. Hoje, uma questão sobre o valor da causa será discutida já na contestação, sem a suspensão do processo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi agora, pela primeira vez, regulamentado. Então vocês vejam que esse novo Código de Processo vai repercutir intensamente na nossa vida profissional e na vida de vocês, locadores, locatários, ou síndicos, ou administradores. Precisamos, então, nos debruçarmos sobre esse novo Código. Ah, mas eu não sou advogado, não vou entender nada. Possivelmente, nem os advogados vão entender tudo, quanto mais quem não é advogado. Mas alguma coisa ficará, e as dúvidas que surgirem terão que ser esclarecidas pelos seus respectivos advogados ou administradores. É preciso conhecer esse código. Esse código muda muita coisa. Esse código, eu já falei, tem princípios que precisam ser decifrados e entendidos. Há figuras novas, como as tentativas de uniformizar a jurisprudência. Há um incidente que se chama de resolução de demandas repetitivas, em que o Tribunal Superior de Brasília pode tomar uma decisão sobre uma causa que é repetida milhões de vezes, e a partir desse entendimento final do STJ, do STF, que vale para o Brasil todo, do Amapá ao Rio Grande do Sul, milhões e milhões de ações poderão morrer agora na inicial, porque o juiz simplesmente dirá, isso é assunto decidido nesse incidente de demandas repetitivas. Então vejam que há realmente uma preocupação de agilizar os processos judiciais. Mas a preocupação maior, é assim que eu encerrarei o nosso encontro, é com a indispensável desjudicialização da sociedade brasileira. E é por isso que esse código, pela primeira vez, corajosamente incentiva as partes a resolverem os seus conflitos pela mediação ou pela arbitragem. Ou desjudicializamos a sociedade brasileira ou morreremos. Saibam vocês que o Conselho Nacional de Justiça acaba de publicar uma estatística em que temos hoje 199 milhões de ações tramitando, ativas. 199 milhões. Se somos 200 milhões de habitantes, pelo menos estatisticamente, a cada 2 brasileiros, um está litigando. E ainda dizem que somos um povo conciliador. Claro que essa estatística não é assim, porque sabemos que grande parte, a parte é o Estado. Mas, de qualquer maneira, qual o país de primeiro mundo, segundo ou terceiro,
qual país do mundo que sobrevive a uma carga de 199 milhões de ações. E é por isso que no Brasil o processo leva 4 anos, 5 anos, 10 anos. É por isso que o juiz brasileiro recebe, como uma filha minha, que é juíza do Juizado Especial de Copacabana, 1.200 ações por mês. Como é que um juiz pode julgar 1.200 ações a cada mês que chegam, fora as que ficam para trás? Então vocês reparem que no ano passado os tribunais brasileiros julgaram um número astronômico de ações. 44 milhões de ações foram julgadas esse ano. Sabe quantos entraram até hoje? 48 milhões. Que eu estou nada no esforço. Saíram 44 milhões e entraram 48. Quer dizer, aumentou o estoque. Então, meus amigos, é preciso impregnar a sociedade brasileira quanto a essa ideia de desjudicializar. Nos condomínios, vamos criar câmaras de mediação, nos Secovs, que já tem, na Abade. Vocês já imaginaram quantos conflitos se evitariam se um grande condomínio edilício se escolhessem? Há de ter um condômino magistrado aposentado, há de ter um advogado antigo, um médico respeitado, pessoas que mereçam a confiança dos demais condôminos. Sabe o que é preciso fazer para criar uma câmara de mediação? Uma mesa e 3 cadeiras. Não precisa mais nada. Então, imagine, o condômino está brigando com o outro porque está fazendo barulho. Quem sabe se pode resolver ali, no próprio condomínio? Claro que muitos não se resolverão, mas eu tenho certeza que pode contribuir muito para a vida condominial, por exemplo. Na locação, é possível resolver os conflitos sem precisar ir a juízo. Por que não resolvê-los na mesa de mediação ou de arbitragem? Então, meus amigos, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Reparem que eu não quero que vocês saiam daqui conhecendo direito. Se vocês quisessem conhecer direito, fariam a faculdade de direito. Mas eu quero que vocês saiam daqui com a convicção de que estamos vivendo um novo tempo e que nós não podemos nos conduzir com os olhos do passado. Nós não somos mais litigantes submetidos ao monopólio estatal do judiciário. Precisamos acabar com essa visão monopolista do judiciário. Só o judiciário está aparelhado para resolver conflitos de interesse? Só os juízes estão preparados para isso? Não! Qualquer um de nós está preparado para mediar um conflito de interesses, para tentar resolvê-lo. Então, meus amigos, eu vi falar do novo Código de Processo Civil, mas acabo dizendo assim, não usem o Código de Processo Civil, né? Não usem a persuasão, usem a boa-fé, usem a solidariedade humana, sempre num primeiro momento de resolver essas soluções consensualmente. Não deixa traumas, a solução consensual não deixa sequela. O vencido numa ação judicial nunca mais esquece que foi vencido. Nutrirá um ódio mortal contra o vencedor. Isso não se apaga. A dor da derrota no judiciário nunca mais se esquece. Ao passo que na mediação e na conciliação, ambos vencem. Porque ambos têm que renunciar um pouco ao seu suposto direito. Portanto, é uma demonstração de grandeza da alma, renunciar a uma parcela do que se sente ter direito, em nome da paz social. A Abade, mais uma vez, está de parabéns, porque dá uma excelente contribuição para que locadores e locatários percebam que estamos num novo tempo, um tempo em que não podemos nos isolar, e como foi bom o nosso representante fazer aquele introito, como foi bom. Nós, meus amigos, somos 200 milhões. O mundo hoje tem 6 bilhões de pessoas. E sabem de uma coisa? Cada um de nós é uma ilha. É uma ilha de indiferença social. É uma ilha de desamor. É uma ilha, em suma, de que nos fechamos dentro dos nossos problemas. Eu me lembrei quando ele foi falando isso, eu não estava previsto falar assim. Nós passamos pelos moradores de rua, pulando sobre eles como se fossem gelos baianos do trânsito. Nem olhamos a cara deles.
Nem perguntamos o seu nome, não perguntamos por que eles chegaram àquela situação que é a antítese da dignidade humana, porque se nós perguntarmos, nós vamos nos sentir responsáveis. Nós vamos perguntar o que eu deixei de fazer para evitar isso, o que eu ainda posso fazer para evitar isso. Quando uma criança esquelética que acabou de equilibrar algumas bolinhas na acrobacia da miséria e da desgraça, se aproxima do carro para pedir alguns tostões, nós rapidamente fechamos o vidro do carro, e não há mão mais violenta do que a mão que se retrai quando se deveria estender. Esse gesto deixará uma sequela nessa criança muito maior e inesquecível do que se ela fosse fisicamente esbofeteada. Então, meus amigos, como foi bom começar esse evento com essas reflexões. Nós temos que mudar. Não podemos continuar agindo como antes. Nós hoje somos todos responsáveis. Temos que acabar com isso. Não é problema meu, isso é problema do Estado. Eu pago meu imposto de renda, não tem nada a ver com isso. Não, meus, nós somos hoje todos responsáveis. É preciso que nós construamos um continente e não continuemos sendo ilhas. Então a ABAD está mais uma vez contribuindo para isso. Locadores e locatários aqui reunidos de mãos dadas não são mais adversários, não são mais exércitos inimigos. São partes de um contrato relevante, partes de uma relação jurídica densa, social e economicamente, e que por isso mesmo tem que, civilizadamente, discutir os seus interesses e resolvê-los preferencialmente pela via da mediação, da conciliação, ou então, se não for possível, pelo menos da arbitragem. Muito obrigado a vocês e tenho certeza que esse é o início desse novo tempo. E quero me desculpar com os futuros palestrantes, o Lira, cujas palestras são sempre monumentos jurídicos contra o Borges, a quem inclusive eu acabei de encaminhar um cliente, porque reconheço nele hoje um dos maiores especialistas na matéria condominial, e eu peço desculpas a vocês, porque vou sair imediatamente, porque, e aí eu peço o testemunho do representante do Secov, eu vou ser apanhado aqui na porta, às 3h30, para ir para Petrópolis, a convite do Secov, para às 6h30 fazer uma palestra parecida com essa. Então, não exatamente, porque lá eu vou falar sobre o novo Código de Processo, mas exclusivamente nas ações de condomínio, principalmente a possibilidade que o novo Código permite de cobrar cota condominial por ação de execução, com a penhora imediata da unidade, com a possibilidade de arrestar a unidade. Então isso também muda completamente a vida condominial. Há agora um meio muito mais coercitivo para cobrar os condôminos inadimplentes, que é um meio da ação de execução com a penhora imediata da unidade. Então, meus amigos, fiquem com o meu entusiasmo de encontrá-los juntos nesse auditório. Vocês não podem talvez imaginar o significado ético e social da presença de vocês. Repito, o significado ético e social da presença de vocês, que é muito mais importante do que sair daqui sabendo algumas regras jurídicas. É muito mais importante vocês saírem daqui com a convicção de que estão construindo um novo tempo. E construir um novo tempo significa também construir um novo país. Nós estamos, felizmente, vivendo os ares do heptacampeonato e os ares de uma eticidade da sociedade brasileira. Esperemos que a luta contra a corrupção, que a luta contra a indiferença social, que a luta pela pacificação da sociedade seja realmente o alicerce sobre o qual construiremos juntos e com nossos sonhos, principalmente, um grande Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O Conselho Capanema agradecemos
emocionadamente sua palestra, suas considerações. Novamente nos abrilhantou com não só muita tecnicidade naquilo que expôs, mas principalmente com a emoção que sempre se dirige à plateia e que consegue passear, né, nesse oceano que é trilhar o direito imobiliário, com as várias vertentes desse direito imobiliário que traz à sociedade e que realmente releva a importância desse estudo, a importância dessas informações para todos aqueles que habitam, principalmente em solo urbano, que habitam em cidades grandes como aqui no Rio de Janeiro. Então, obrigado.